Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês aqui um vídeo que a gente vai trabalhar a sincronização de usuários do Microsoft Active Directory para Oracle Domains, tá bom? E eu trouxe aqui para Oracle Domains, tá pessoal? Mas funciona também para o IDCS, tá? As telas de configuração, os links, né, os menus de configuração dentro do IDCS são os mesmos, tá? O que vai mudar um pouco é a experiência de acesso. Tá bom, pessoal? Então, pode ser que você tenha uma experiência visual diferente ali no DCS em relação ao domains, mas o contexto de sincronização, de configuração é igual, tá bom? Então, como que vai funcionar, né, pessoal? A gente tem aqui um Active Directory on-premise, e nele eu tenho usuários e grupos ali dentro de OAuth, tá? E eu preciso trazer esses usuários para Oracle para que esses usuários sejam criados, tá? E eu consigo utilizar recursos em cloud, seja acessar o console, seja acessar uma aplicação. Então, esse é o cenário que a gente tem, né? Então, a gente está com essa dificuldade, vamos pensar assim, eu tenho uma dificuldade de fazer esse bring desses usuários para a Oracle, e como que eu faço isso, né? A Oracle tem uma solução nativa dentro do Domains ou do DCS que te ajuda nesse recurso, tá? Que é a integração de diretório. Então, nós vamos utilizar a integração de diretório para que ele conecte no nosso Active Directory, tá? E traga ali, baseado no escopo que a gente montar de sincronização, de OUs, né, de grupos e assim por diante, quais esses usuários ou grupos de usuários que serão sincronizados para a Oracle. Perfeito? Essa sincronização é feita de forma segura, por isso que a gente tem uma representação do firewall aqui, tá? E aí a gente vai fazer um plus nesse negócio aqui, a gente vai colocar um plus nessa solução, né? E qual que seria o plus? Se eu faço a integração de diretório básica aqui, né, e eu não trabalho com autenticação delegada, eu não teria acesso à senha desses usuários na cloud. Eu não conseguiria autenticar com esse mesmo e-mail, com esse mesmo login e senha dentro da Oracle, né? Uma solução que seria aplicável aí é eu trabalhar com uma federação, né? Trabalhar com um IDP ali, um provedor de identidade, onde eu tendo uma DFS, por exemplo, eu poderia cadastrar um provedor de identidade e aí o fluxo seria esse, né? Quando o usuário viesse autenticar aqui, ele ia pegar o provedor de identidade que estivesse voltando para um ADFS, ia validar a conta no ADFS, que aí consequentemente vai validar no Active Directory e aí retornar esse login para a Oracle, tá? Nesse contexto que a gente vai montar aqui, eu vou abstrair a necessidade do ADFS. Então, eu vou sincronizar essa conta que está aqui, através da integração de diretório, tá? E aí, e aí, com a autenticação delegada, aqui dentro eu vou conseguir que quando o usuário vier fazer login com o seu login, né, o user logon, ele valide a autenticação no Active Directory e, consequentemente, libere ali baseado nas suas políticas, o que ele pode fazer dentro da Oracle Cloud, tá? Um ponto importante para isso é que a gente tem algumas premissas em relação a versões, tá? Quando a gente fala de domains, a gente só consegue realizar essa configuração em Oracle Apps Premium, tá? Ou na versão Premium, tá? E quando a gente fala de DCS, a gente só consegue fazer essa configuração na versão standard, tá? Então é importante você validar as versões ali, entender a parte de precificação, quantos usuários você vai sincronizar, porque isso é um ponto importante. Essas contas, essas sincronizações, esses usuários, esses objetos de usuário que são criados aqui, são cobrados por usuário. Então, um ponto importante que eu gosto de deixar bem claro para todo mundo é, antes de realizar essa sincronização, tente entender o escopo e quantidade de usuário que você vai levar, sabe? Ou se você for levar para, por exemplo, se você aplicar esse escopo em toda a sua infraestrutura e você tiver muitos usuários, a cobrança será sobre todos os seus usuários. Então, se você tiver um escopo reduzido de acesso, são, por exemplo, 10 ou 20 ou 30 ou 100 usuários que eu vou realizar esse acesso, cria uma OU apartada, coloca esses usuários numa OU apartada, né, tente trabalhar dessa forma, né, segregue ou trabalhe no contexto de filtro. Dá para você criar contexto de filtro lá também, para que usuários específicos não vão ali para dentro da Oracle, tá? Mas é um ponto muito importante que eu gosto de deixar claro, porque acontece assim de a gente não avaliar o escopo e aí, né, você vai ser cobrado por usuário, então, e depende da quantidade de usuário, pode se tornar um problema, vamos dizer assim, financeiramente, tá? Quando a gente pensa em cloud, a gente pensa em otimização de custo, e esse é um ponto importante aí para a gente sempre pensar, tá, pessoal? Bom, eu vou agora partir para a minha infra. Eu vou mostrar para vocês o meu Active Directory. Aqui eu tenho um Active Directory bem básico, tá? Eu tenho alguns usuários aqui, tá? Dentro das minhas OUs, eu tenho 4 OUs ou 5 OUs aqui que são OUs de serviço, vamos dizer assim, né? Administrativo, EHS, RH, TI.
E eu vou levar somente essa OU de TI, tá? Eu vou, a hora que eu for fazer a sincronização, eu vou dar preferência somente para essa OU de TI. E nela eu tenho 4 usuários comuns e um usuário de serviço. Tá? Aqui é um usuário de service meu aqui do DFS, e esse usuário não tem e-mail. Então, tem um ponto importante, pessoal, que se você tiver uma feature, uma opção habilitada, vou mostrar ali no console da Oracle, né, que o e-mail principal é obrigatório, né, é necessário, vamos dizer assim, é importante que o usuário aqui tenha um e-mail. E qual que vai ser a expectativa aqui, né? Então, esse falso Camargo, por exemplo, ele não tem e-mail. Então, ele vai dar erro na primeira sincronização. Então, a gente vai, a hora que eu realizar a primeira sincronização, eu vou até mostrar para vocês, ele vai dar um erro, e esse outro usuário aqui também provavelmente vai dar erro, porque ele não tem e-mail, tá bom? Os outros 3 aqui, a Bruno, o Bernardo e a Beatriz, vão, e também juntamente com o seu grupo. E o interessante é que, quando eles forem sincronizados para a Oracle, ele vai nessa mesma estrutura, tá? Vai o grupo e os membros do grupo já vão ser atrelados, tá? Salvo exceção falso, porque ele não está com e-mail, né? Então, a hora que eu colocar um e-mail, rodar um sync novamente, ele vai ser sincronizado, ele vai ter uma diferença de sincronização. Perfeito? Bom, aqui dentro do Active Directory é padrão o que você tem no seu dia a dia configurado, né? Só aquela situação, né? Pense na parte de estruturação de OU, tá? Se você quiser criar sub-OUs, por exemplo, né? Ou criar uma hierarquia para você fazer o sync somente da hierarquia abaixo, daquela OU que está abaixo, para você não ter que movimentar se você tiver algum escopo de permissão. Mas pense dessa forma, né? Olhe bem a quantidade de usuário, entenda, depois realize o processo, perfeito? Agora eu vou abrir aqui a parte do nosso console, né? E aqui eu tenho o meu domain, tá? O domain chama o WRMeds. Aquela configuração do primary email está aqui em settings, tá? Você vai em settings no seu domain, ele está aqui, ó, tá vendo? O e-mail principal é requerido, é obrigatório, né? E o que, que acontece? Aqui tem um ponto que já vou dar até uma dica para vocês aqui. Se vocês estiverem trabalhando com domains e quiserem criar usuário de serviço dentro da Oracle, né, que normalmente o usuário de serviço não tem e-mail, né, você gerencia as capacidades de acesso dele baseado em token, ou client ID, secret, credenciais de acesso seguro, não senha, né, e-mail e senha. Você pode vir aqui, desmarcar essa opção no seu domínio, e aí você consegue criar um usuário sem e-mail. Se essa informação tiver marcada aqui no domínio, você não consegue criar um usuário sem e-mail, tá? Então, se você tiver esse cenário na sua infraestrutura, desmarque isso aqui que você vai conseguir criar um usuário de serviço, vamos dizer assim, para realizar rotina ou algo do tipo, tá? Então, beleza. Aqui eu tenho o domain, minhas informações, está ativo, só tenho um usuário aqui e os 2 grupos padrões, tá? Dele aqui, o domain users, o domain administrators, tá? E eu vou começar a fazer a configuração, tá? O primeiro ponto para fazer a configuração da integração do diretório, né, da Directory Integrations, é em Settings, tá? E aqui a gente vai em Directory Integrations, perfeito? Se vocês olharem, eu não tenho nenhuma integração de diretório, eu não tenho nada pronto aqui, tá? Então eu vou começar a criar a primeira integração de diretório. E como que eu faço isso? Clico em adicionar, ele vai me dar umas opções já na tela, né? Ele vai me dar um Identity Domain URL, um Client ID, um Client Secret e também uma opção de download, tá? O primeiro passo que vocês precisam fazer é o download, tá? Então a gente vai clicar em download e vai salvar um executável na nossa máquina. Essa aplicação é própria da Oracle para fazer o ID Bridge aqui, a ponte de conexão, tá? Então, perfeito. Fiz o download, eu vou pegar essa aplicação aqui, né, e vou colar dentro do meu Active Directory, tá? Então, eu vou lá para o meu Active Directory agora, vou aqui na área de trabalho e vou colar essa aplicação aqui, perfeito? Mandei essa aplicação para cá, aí eu vou começar o processo de instalação normal, né? Eu vou abrir ali, vou executar um executável, né, da Oracle e vou começar meu processo de instalação normal, tá? Então, aqui eu posso escolher qual é a linguagem, tem um erro aqui, né, de, de escrita normal, mas eu posso escolher qual que é o idioma da minha aplicação, tá bom? Então, vai ser em inglês mesmo, vou colocar em OK. Tem em português, tá? Se vocês quiserem colocar em português, tem, tá? Aí ele vai começar o next, 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 né? Ele está falando aqui, bem-vindo, tal. Na próxima etapa, ele vai perguntar qual que é o caminho, tá bom? Se você estiver usando um proxy, você consegue colocar as informações de proxy já para autenticação, tá? E aqui eu vou começar a inserir aquelas informações que eu tenho dentro do console da Oracle, tá? E quais são as informações? O Service URL, o Client ID e o Secret. Então eu vou voltar lá na Oracle agora e vou copiar o Identity do Domain URL, que é a primeira informação que eu preciso. Perfeito?
Copiei, eu volto lá no meu Active Directory e colo aqui no Cloud Service URL, beleza? Volto novamente lá para Oracle e vou pegar meu Client ID. Volto para o meu Active Directory e colo meu Client ID. Vou voltar novamente no console aqui da Oracle, né? E vou copiar o meu secret. Clico em Show Secret, vou copiar ela aqui, posso até fechar, e vou voltar no meu Active Directory e vou colar aqui. A partir do momento que eu colei, eu vou fazer o teste. Vou clicar em teste e ele vai validar a conexão, se tiver tudo ok, connection bem sucedido. E o legal é isso aqui, pessoal, essa máquina aqui ela precisa ter o acesso à internet, tá? Ela está numa rede privada, essa máquina minha aqui, eu não tenho acesso direto a ela, estou com acesso aqui via Bastion, né? A gente está fazendo uma conexão de ponte. Então, a premissa é que ela tem um acesso à internet ali, ou portas liberadas para os serviços da Oracle. Nesse caso aqui, eu estou com acesso à internet, então eu consigo acessar esse serviço aqui para autenticação normal, tá bom? Beleza. Então, aqui eu vou em Next. Tá? Se aqui tem um ponto interessante. Eu vou usar o usuário do meu AD, que é o administrator. Você pode usar qualquer um que tenha permissões ali, pelo menos de leitura de usuários, tá? Então eu vou usar meu usuário administrator, tá? Não é recomendado o que eu estou fazendo aqui, tá? Vou até puxar minha orelha, porque o administrator a gente nunca usa no Active Directory. Eu errei a senha, como sempre, né? Beleza, vamos ver se está certo agora. Errei de novo. Normalmente é 3 vezes, na terceira eu acerto. Administrator, tá certo, testou, conectou, beleza. Aí vou em Next, ele vai começar a fazer a configuração. E aí lembra, pessoal, que eu não tinha nenhum bridge configurado lá, não tinha nenhuma ponte, né, uma integração de diretório configurada. Quando ele terminar aqui, a hora que eu voltar lá no console da Oracle e fechar essa telinha aqui, ele vai aparecer uma ponte aqui, ó, tá vendo? Então ele já configurou minha ponte. Configurou assim, ele já provisionou a conexão aqui, só que ele já mostra aqui que está parcialmente configurado. Então eu preciso terminar essa configuração, perfeito? E aí, como que eu termino essa configuração? A primeira opção, a primeira coisa que você tem que fazer é acessar ele para a gente dar uma entendida um pouco no contexto, né? Você acessando ela, você vai ver algumas informações, Client ID, Secret, Domain URL, né? E algumas configurações aqui que não são editáveis, porque eu não estou editando. Mas aqui você consegue dar um review do que você tem relacionado ao de usuário, de grupo, o que você vai, operações avançadas, né? Se você vai conseguir fazer o atributo de usuário, assim por diante, a frequência de importação que vai ser feita, configuração de atributo e também o tipo de autenticação. A gente vai editar isso aqui, tá, pessoal? Para editar, a hora que você acessar a integração de diretório, você vem em Edit Configuration, tá? Aqui, na primeira etapa, você pode selecionar as unidades organizacionais, né, OUs, para os usuários, da onde esses usuários vão ser coletados. No meu caso, eu vou lá pegar da unidade organizacional de TI, perfeito? Isso também você pode fazer para o grupo. Qual é a unidade organizacional ou quais são as unidades organizacionais que eu vou trazer os grupos? Nesse caso, eu vou trazer também de TI, perfeito? Quais são as operações suportadas, né? Eu vou habilitar para ativação e desativação de usuário, então quando eu tiver um usuário desativado e sincronizar aqui, ele tem que ser desativado aqui. Atributo de usuário, então se eu trocar qualquer informação do usuário lá, eu quero sincronizar também. E também grupo, né? Sempre que fizer alguma alteração em grupo, eu quero trazer para cá também. Aqui você pode definir a frequência de importação. Nesse caso, eu vou deixar 1 hora padrão, tá? Não vou mexer, mas você pode colocar conforme sua necessidade. E aqui tem um ponto importante que é você pode editar o mapping de atributo. Quais são as informações de mapeamento, né, de um provedor para o outro, do Microsoft Active Directory, nesse caso, para o Identity Domain. Tudo que tem o X aqui não é obrigatório, tá? Vamos dizer assim, é o facultativo, né? E eu gosto de tirar algumas informações que eu não tenho no Active Directory. Se eu tivesse preenchido, sem problema de trazer, tá? Mas eu não tenho nada preenchido, então eu vou tirar. Aí é muito de como está preenchido do lado de vocês. Então aqui eu vou tirar o estado, vou tirar o código do país, user certificate, o title eu vou deixar, first name eu vou deixar, o nome do meio, display name ok, linguagem preferida eu vou deixar fora, locate ID, telefones eu vou tirar, localidade de trabalho e beleza, work email, display name, beleza. Vou deixar só as básicas, vamos dizer assim, e vou clicar em Save. Perfeito? A última configuração que a gente tem que fazer aqui
é baseado na autenticação, configurações e autenticação. E aqui é importante entender um contexto, pessoal. Seguinte, se eu tiver com essa opção de federação ativada, o usuário não consegue logar localmente. Ele mesmo que eu faça toda essa parte de sincronização, tal, habilite a delegação, a autenticação delegada, ele não vai conseguir trabalhar. Por quê? Porque o usuário federado na Oracle não pode fazer logon local, por padrão. Isso é uma premissa, tá? Então, como funcionaria isso? Por exemplo, se eu fosse colocar depois um provedor de identidade para que a Oracle acessasse a Oracle, eu batesse no ADFS, por exemplo, e voltasse para autenticar para a Oracle, eu poderia usar essa opção. Então, ele ia ficar fazendo sync aqui, eu ia cadastrar um provedor de identidade ali, um identity provider apontando para o meu ADFS. A hora que ele fosse autenticar, na Oracle, ali ele selecionaria o ADFS, autenticava no ADFS e retornava para a Oracle, e aí sim, ele tinha um escopo de acesso baseado em política. Nesse contexto, eu não tenho ADFS, vamos pensar que eu não tenho ADFS. E eu quero que ele consiga logar. Ele precisa ter a permissão de acesso local, né? Porque eu não tenho ADFS, não tenho uma página web para ele autenticar, né? Então, eu não tenho um provedor de identidade público para ele fazer essa autenticação. Então, eu vou habilitar Enable Local Authentication. E aqui é facultativo, vocês podem ou não enviar a notificações de bem-vindo, né? Então, quando o usuário for provisionado, você pode enviar um bem-vindo ou não. É muito facultativo, isso aqui é de cada um, né? Se você quiser que quando o usuário for provisionado, ele receba um e-mail de bem-vindo ao domínio XPTO, você pode deixar habilitado, e se você não quiser, você pode desabilitar. Eu vou deixar habilitado aqui para que o usuário saiba que o usuário dele foi criado na Oracle, tá bom? Aí você vem aqui e clica em Save Changes, ou salvar alterações, perfeito? Então a gente tem agora aqui as opções, tá vendo? Marcou aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, ele marcou qual que são as OUs que eu estou sincronizando, tá? E aqui as opções, né, que estão configuradas, isso aqui é só para a gente fazer dar uma visualização, né, fazer uma conferência, perfeito? Bom, pessoal, feito isso, o que eu vou fazer agora, né? Eu vou fazer o import desses usuários, eu preciso trazer esses usuários para cá, e eu vou rodar o primeiro import manual. Então, aqui, direto na integração de diretório, eu vou em Import, tá? E vou clicar em Import Users, certo? Se eu estivesse fazendo um incremental, eu poderia rodar um import incremental, mas eu vou fazer um full, eu vou fazer um inicial aqui, eu vou trazer tudo que tiver lá de configuração do usuário baseado nos meus atributos. E vou clicar em Import, perfeito? Ele vai dar running, se você der refresh, é bem rápido, assim, aqui foi rápido, porque eu tenho um pouco usuário, mas lembra que eu comentei, ó, 2 usuários deram falha para importar. Por que deram falha? Porque são usuários que estão sem e-mail. E olha que legal agora, eu vou voltar aqui no meu Active Directory e vou arrumar o Fausto aqui. Eu vou colocar o e-mail do Fausto aqui para que ele seja importado, que eu preciso dele lá, né? Vamos dizer assim, eu preciso que ele tenha um e-mail, eu preciso dele lá. Então eu vou cadastrar o e-mail dele aqui. Beleza? Eu vou dar um OK. Beleza, ele já tem um e-mail cadastrado aqui. Opa, desculpa, não estou compartilhando a tela. Mas eu voltei no meu Active Directory aqui e cadastrei um e-mail para o meu Fausto aqui, tá? Então, eu coloquei um e-mail que ele não tinha, tá bom? Eu pensei que eu estava na tela, não, desculpa. Agora eu vou voltar na Oracle, vou rodar um import aqui incremental para ver se ele traz esse usuário para mim, tá? Vou dar um refresh, ele trouxe o usuário importado aqui, tá? Então, ele trouxe o Fausto para cá, perfeito? Trouxe o incremental, só um usuário alterou, então ele trouxe essa informação para mim, perfeito? Beleza. Se eu vier aqui agora no meu domain e olhar em grupos, em users, eu tenho os usuários aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho o Fausto, o Bernardo, a Bruna, a Beatriz, são tudo aqui e tenho o meu usuário aqui, né? Ninguém nunca logou, foram criados aqui. E também eu tenho o grupo dele aqui, tá bom? O que eu vou fazer agora, pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês. Primeiro eu vou fazer um teste bem interessante. Eu vou abrir uma página anônima aqui para vocês. Vamos ver se vocês conseguem ver a minha página anônima. Vou compartilhar minha alegria anônima e vou autenticar aqui para vocês dentro da... Vou tentar autenticar dentro da Oracle aqui para vocês, tá bom? Eu vou colocar meu domínio aqui, eu dei uma pausa na tela. Eu pausei minha tela aqui para colocar meu domínio, tá? Assim que eu puxar meu domínio, eu já logo para vocês. Eu vou tentar logar para vocês verem aqui o erro. Perfeito. Eu vou autenticar no meu domínio aqui, tá? Vou pegar meu domínio, o WRMedici, e eu vou tentar acessar o Bernardo Oliveira, né? Se eu não me engano, o usuário aqui se chama Bernardo Oliveira, o cadastro dele. Eu vou tentar autenticar com o Bernardo Oliveira,
né? Provavelmente a expectativa é que o Bernardo Oliveira não consiga conectar. Por que que ele não vai conseguir conectar? Porque ele não tem a senha sincronizada, tá vendo? Tá dando erro, né? Então o usuário está dando erro porque eu não estou com a autenticação delegada configurada, perfeito? O que que eu vou fazer agora? Eu vou lá no meu domains, tá? E vou preparar essa autenticação delegada. E como que eu faço essa autenticação delegada? Eu volto aqui para o domains, tá? Vou lá em settings, ou desculpa, security, domains, vou lá em security, tá? E eu vou aqui em delegate authentication, tá bom? Isso aqui só vai aparecer se você tiver um domínio, numa versão de domínio que seja compatível, ou Apps Premium, ou Premium, ou no IDCS Standard, tá bom? Então eu clico aqui, tá vendo? Vocês estão vendo que ele já trouxe aqui qual que é o meu domínio, tá? Eu já estou conectado aqui. Eu posso testar eu posso fazer o teste. E como que eu faço o teste de autenticação? Coloco o meu usuário e senha do domínio, tá? Eu posso ativar isso aqui. Eu vou fazer o teste primeiro. Eu vou colocar o meu usuário administrator do domínio aqui, tá? Com a senha. E vou testar a autenticação delegada. Ah, eu coloquei de novo a senha errada. Eu sempre é 3 vezes, né? Que eu falei que eu erro para depois conseguir acertar. Beleza. Autenticou, deu certo. Aí eu vou ativar isso aqui. Por quê? Porque eu quero que eu consiga autenticar com o usuário lá. Eu quero o Bernardo, com a senha que eu tenho no AD lá, eu quero conseguir autenticar na hora, sem precisar fazer um IDP. E eu também vou ativar um cache de password aqui padrão, tá? Então, vou deixar aqui em quantos dias ele vai ficar em cache aqui, né? E quantos erros eu vou tolerar. Vou colocar 5 erros também, e vai ser 5 dias aqui. Vou colocar 7, uma semana aqui no máximo. O cache password desse usuário vai ficar habilitado, tá? Então, esse password vai ficar em cache 7 dias. Você pode alterar essa configuração, colocar menor ou maior, mas menor ou máximo 7, mas eu vou deixar 7 dias aqui, tá bom? E vou clicar em Save Changes, vou salvar as alterações, perfeito? O que que vai acontecer? Em tese, eu só vou conseguir autenticar na próxima sincronização. Eu preciso ter um cache de senha aqui configurado, tá? E eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou vir aqui em Settings e vou forçar um update aqui, né, um import, para que ele consiga fazer esse cache das senhas, vamos dizer assim. Tá? Então eu vou rodar, rodou aqui, belezinha. Agora eu vou lá naquele share lá que eu estava naquele acesso que deu errado do nosso amigo. Deixa eu abrir uma nova anônima aqui. Eu acho que eu fechei minha anônima. Eu vou abrir minha tela aqui, eu vou compartilhar aquela minha anônima com vocês para que a gente valide se o usuário vai conseguir, né? Então eu vou dar um refresh na tela aqui, vamos ver se vai dar certo. Normalmente o refresh não dá certo. E aí eu vou utilizar agora Bernardo.oliveira e vou colocar minha senha lá do Active Directory. Beleza, autenticou, né? Ah, autenticou, aí eu tenho uma policy aqui também que eu preciso criar um MFA. Eu vou criar um MFA para o Bernardo Oliveira aqui, tá? Isso aqui é uma policy de logon, tá, pessoal? Então, é legal, assim, você ter isso aqui para poder te dar uma camada adicional aí de segurança. Deixa eu pegar meu Authenticator aqui. Eu vou ter que pegar um Authenticator da Oracle e vou escanear esse comando aqui, esse arquivo para habilitar aqui meu MFA, né? Então eu preciso habilitar. Então escaneei, daqui um pouquinho já libera. Então concluído, eu vou logar. O que que vai acontecer aqui? O usuário, ele não vai ter acesso, né? Eu não vou ter acesso nenhum. Eu consigo acessar a cloud, mas eu não vou conseguir criar nada. Se eu vier aqui olhar a parte de billing, eu não vou ver nada, porque eu não tenho permissão, tá? E aí, depois é só você trabalhar no contexto de permissão para esse usuário, tá? Então, nesse momento aqui, eu não vou ter acesso a nada, não vou conseguir, porque o usuário segurança zero, né? Vamos dizer assim, desculpa, segurança zero não, escopo de acesso zero, então ele não tem acesso a nada, ele não tem acesso a nada aqui, porque sempre vai ser o menor privilégio, né? Então não consigo ver nada, só consigo ver o root aqui, então não consigo criar nada, não tenho permissão para nada aqui. Se eu tentar criar, eu não vou conseguir criar. Tá vendo? Aqui tá falando que eu não tenho permissão, então o que eu teria que fazer agora é criar uma policy. Perfeito, pessoal? Então é isso. Não sei se vocês entenderam, tá? Outro ponto legal aqui, ó, eu posso dar um disable account aqui no Bernardo. No Bernardo não. Não, vou habilitar. Eu vou dar um disable no Bernardo mesmo. Eu vou dar um disable na conta do Bernardo. Vou compartilhar minha tela com vocês.
eu vou dar um disable na conta do Bernardo aqui, tá vendo? Ela está desabilitada. E aí e vou rodar um sync lá na Oracle. Eu vou lá no domains lá da Oracle e vou dar um sync para vocês. Quer ver? Deixa eu abrir aqui, tá? Vou rodar um sync novamente para ele fazer o update aqui, ó. Ele fez uma atualização do usuário, beleza? Então, o que, que vai acontecer aqui? Quando eu vier no usuário Bernardo aqui, ele vai estar inativo, perfeito? E isso aí é um ciclo depois que, via sincronização, via agendamento, é feito de forma automática. Beleza, pessoal? Bom, espero que tenha ajudado. Isso aqui é bem interessante para o dia a dia, se você precisa levar usuários para a Oracle, continuar sincronizando, né? Deletar usuários se quiser deletar da Oracle, trabalhar no contexto de permissionamento mais fácil, né, sincronização mais fácil, você não precisar ficar trabalhando com ferramentas que você não tem que provisionar, por exemplo, um ADFS para fazer essa sincronização. Isso aqui te ajuda muito no dia a dia, né? Você consegue ter essa facilidade de integração, né, vamos dizer assim, para que você consiga levar seus usuários, usar os recursos da cloud, né, e consequentemente, né, permissões específicas e corretas. Se vocês olharem, né, eu fui lá no meu Active Directory, deletei o Bernardo da minha OU, automaticamente quando eu rodei o sync, eu forcei um sync na mão aqui, ele deletou o usuário daqui também. Bom, pessoal, outro ponto agora que eu gostaria de abordar com vocês é que depois que a gente fez todas as configurações, os usuários estão sincronizando e a gente tem o ciclo acontecendo, né? Eu consigo agora que os usuários também utilizem as features de autoatendimento, né? Então, isso é um ponto bem importante aí para as empresas que, por exemplo, não conseguem ter um ciclo de autoatendimento do usuário, para ele trocar senha, para ele gerenciar seus dados. Isso é bem legal aqui para o seu dia a dia e pode te ajudar, né? E como que eu vou mostrar isso para vocês? Eu vou logar agora com um usuário que está no nosso domains lá, que está no nosso Active Directory, né? Que é a Beatriz Carvalho. Então eu vou logar aqui com a Beatriz Carvalho, tá? Dentro do console, tá? De gestão. Então deixa eu ver aqui se eu lembro a senha dela. Eu acredito que sim. Beleza, loguei aqui, né? Eu estou dentro do meu console de gestão. Esse é o console de usuário, tá? O profile do usuário. Se eu acessar o perfil direto da Oracle, eu cairia lá no console, eu poderia chavear para cá, mas eu já passei um URL de acesso direto para o console de gestão do usuário. O que acontece? Eu estou aqui com Beatriz Carvalho, Jesus, perfeito? Ela está logada, tudo certinho. E aqui é bem interessante, eu tenho um portal de autoatendimento já pronto da própria Oracle aqui, tá? Então, o que acontece? Se eu tivesse dentro da cloud aplicações que o usuário poderia solicitar requisição para acesso, eu poderia vir aqui, aplicações ou grupos, né? Eu poderia vir aqui e adicionar, selecionar os grupos que ela pode requisitar acesso ou aplicações, e aí, a partir desse momento, seria enviado ali uma notificação para o administrador, né? E assim por diante, ela poderia acessar essa aplicação. Outro ponto importante dessa sincronização agora sendo realizada é que eu consigo fazer a gestão do ciclo de vida dela. E o que seria do ciclo de identidade dela, né? E o que seria? Pô, ela tem acesso agora aos dados dela aqui, né? Ela não precisa acessar o AD para trocar o usuário, ela não precisa abrir um chamado para o suporte para trocar. Por exemplo, se o nome dela estiver errado, não for de Jesus, né? Que está aqui e também está lá no nosso Active Directory, que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar meu Active Directory aqui para vocês. Ela não precisaria, cadê meu Active Directory? Tá vendo? A Beatriz Carvalho de Jesus, tá vendo? Ela não precisaria abrir um chamado, tá? Ela pode vir aqui no próprio perfil dela. Deixa eu voltar lá no share para vocês, tá? Da tela. Ela pode vir aqui e não é de Jesus, é da Silva, né? Erraram aqui o nome dela. Outro ponto importante é o telefone, tá vendo? A gente tá faltando o telefone pessoal aqui, né? O telefone celular está no nome do de casa e o de casa não tem. Na verdade, o de casa começa com 7, tá? E aí eu preciso adicionar um mobile também. O que vai acontecer? A cidade está errada, vou colocar aqui São Paulo, né? Então, São Paulo aqui, linguagem English, beleza. O que vai acontecer? Quando eu colocar em save aqui, essas informações serão atualizadas lá no meu Active Directory, tá? Então, eu vou voltar lá no meu Active Directory, eu vou olhar aqui, ó, é da Silva, tá vendo? E ela vai ter os telefones aqui, ó, o mobile e o home. Ah, o home tá errado. Ela colocou, mas na verdade era 8, né? Eu vou lá alterar, voltar aqui para mostrar para vocês. Eu vou alterar aqui, onde estava 7, eu vou colocar 8, vou dar um save, vou voltar no meu Active Directory, tá?
vou fechar e abrir essa tela, esse telefone vai ser atualizado também, tá? Então, o comportamento esperado é esse. Ponto importante, tá, pessoal? A sincronização, né? Quando a gente estiver trabalhando no contexto de sincronização agendada, quando for do AD para Oracle, essa sincronização sempre vai ser feita no agendamento. Então, se eu fizer uma alteração aqui e eu tiver o atributo, o mapping de atributo lá ativado, por exemplo, eu deixei tudo configurado padrão, por exemplo, né? Porque lembra que no vídeo eu comentei que eu tirei alguns atributos? Um dos atributos que eu tirei foi o telefone, tá? Se eu quisesse que essa sincronização que ele fizesse aqui no Prime, né, no meu AD, fosse para Oracle também, eu deixo os atributos padrões, tá? Então eu não mexo naquela parte de Attribute Mapping. Aonde é isso? Recapitulando, você vem lá no seu console, vou abrir aqui para vocês a tela do meu console, tá? Vou abrir a tela dos settings aqui para vocês verem. Deixa eu ver se eu estou compartilhando a tela. Não, ainda não. Vou abrir a tela do console para recapitular com vocês, tá? Você vai na integração de diretório. Esses attribute mappings aqui, ó, se você tirar tudo, algumas informações não vão. Então, e-mail vai, nome do e-mail, display name vai. Então, e aí a gente tem o inverso, tá vendo? Então, aqui as informações inversas, que quando eu alterar no IDCS ou no EAM ali, vai para on-primes. Então, se você quiser que seja ah, bidirecional, deixa padrão, tá? Os atributos aqui padrões não tem problema, tá bom? E aí eu vou até mostrar um outro último ponto aqui dentro do nosso IDCS para finalizar, que ela consegue algumas coisas adicionais. Por exemplo, ela consegue trocar a senha, tá, dela, e aí vai trocar lá no Active Directory também, tá? É bidirecional isso. Qual que é o ponto? Aqui, as políticas de senha serão aplicadas baseada no que temos lá no nosso Active Directory, tá? Então, se eu tiver um ciclo de senha, tiver uma policy de senha definida lá no meu Active Directory, essa política vai ser a mesma que vai estar aqui, não vai ser a política da Oracle, tá? Consigo trocar as opções de e-mail, se o e-mail verificado estiver errado, ela consegue trocar esse e-mail aqui, ela consegue ver as opções de segurança dela, qual que é o e-mail de recuperação, qual que são as verificações de segundo autenticação que ela tem, quais são os dispositivos que ela gerou, tá? Se ela quiser gerar um código de bypass, ela consegue gerar, quais os acessos a grupos ou aplicações que ela tem, nesse caso ela não tem nenhuma aplicação, mas ela poderia solicitar, quais são as requisições que ela fez, se ela tivesse alguma requisição de aplicação ou grupo, ela conseguiria, tá? E quais são os termos de consentimento? Por exemplo, se ela teve algum termo de uso ou consentimento quando ela logou, ela aceitou algum termo de uso ou consentimento que foi configurado, ela poderia ver aqui, e isso também para aplicação, se ela tivesse alguma aplicação. Beleza, pessoal? Basicamente é isso, tá? Eu queria terminar com essa visão aqui do que você pode fazer após isso. Por padrão, eu sempre recomendo, né, pessoal? Teste, né? Antes de levar isso aqui para produção, simule alguns cenários dentro do seu do Active Directory não produtivo, simule revogação de usuário, simule o provisionamento e desprovisionamento para ver o comportamento, para ver se faz sentido, e aí sim aplique para permissão para produção, tá? É uma solução que ajuda bastante no dia a dia e eu acredito que vai ajudar vocês. Qualquer dúvida, pessoal, fiquem à disposição para acionar no vídeo, tiver dúvida sobre alguma informação. E aí, muito obrigado se você chegou até aqui e até mais.